Pronto. Olá, meninos, tudo bom com vocês? E aí, gente? Então, estou aqui para gravar minha primeira videoaula, né, que vou enviar para vocês, com a nossa continuação do conteúdo. A gente está falando sobre circulação e agora, saindo um pouco de circulação sanguínea, a gente vai falar sobre circulação linfática. Então, o que é circulação linfática, né? A partir da página 272 do livro, você vai ver que ele se refere de como ocorre a circulação linfática. A gente vai saber como é que ela funciona no nosso corpo, qual é a função dela, qual é a responsabilidade que ela exerce no nosso metabolismo, né, no nosso organismo. E aí a gente precisa compreender alguns esquemas que estão aqui no livro de vocês, que vocês, acompanhando pelo livro em casa, vão conseguir compreender a minha explicação, tá bom? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, analisando essa primeira imagem, ela se refere a quê, né? Ela está mostrando como é a interação do sistema sanguíneo com o sistema linfático. Por quê? Nosso sistema sanguíneo, ele é composto, né, por três elementos: as artérias, as veias e os capilares. E aí a gente sabe que por esses três vasos, né, eles vão fluir uma circulação sanguínea. E aí essa circulação sanguínea sempre vai sair do coração em direção ao corpo, não é isso? Então, quando ela sai do nosso coração, ela sai por artérias, ela sai numa pressão muito forte, por isso tem um capilar tão espesso que é a artéria para suportar essa pressão. E aí, conforme ela vai percorrendo, ela vai sair das artérias, vai se ramificar pelas veias, essas veias vão se ramificar entre os capilares. E aí a gente sabe que o capilar é uma estrutura muito fina, espessa, assim, associada, por exemplo, à espessura de um fio de cabelo. E então, quando o sangue está percorrendo por esses capilares, ele muitas vezes forma uma pressão que faz com que os capilares percam uma concentração de líquido. Então, o sangue que está fluindo entre os capilares, muitas vezes ultrapassa a parede desse capilar e libera um líquido para fora daquela circulação ali. Tá? É um processo de difusão simples, onde há uma passagem de um fluxo de um líquido que sai dos capilares em direção aonde? Quando eles saem do nosso capilar, ele vai em direção a espaços que existem entre uma célula e outra presente nos tecidos. Então a gente pode pensar o quê? Nossos vasos sanguíneos, eles estão por cima, eles passam por cima do nosso tecido muscular. Ele está entre o nosso tecido muscular. Então, nosso tecido muscular é composto nada mais de várias células, um aglomerado celular. Então, quando os vasos sanguíneos, os capilares especificamente, perdem essa partícula, essa porcentagemzinha de líquido, por ela esbanjar, por ela conseguir sair de dentro do capilar, esse líquido que sai, que muitas vezes é composto só por plasma, por plaquetas, que são células mortas, ou um acúmulo de água, que muitas vezes tem uma presençazinha de proteína também, ou algum acúmulo de gordura. Então, algumas coisas assim desse tipo costumam sair em forma de diminuir aquela pressão no capilar. E quando ela sai, ela se acumula entre as células dos tecidos, tá bom? E aí o nome desse líquido a gente vai chamar, que está aqui, ó, líquido intercelular. Intercelular por quê? Porque ela vai estar presente entre uma célula e outra. E o que são as células? Quando a gente olha esse desenho, a gente vê, vocês vão olhar no livro de vocês e vão ver que vai ter essas células, que são esses círculozinhos rosinha, tá? Ó, essas estruturas rosas que estão aqui, que é composto por inúmeras quantidades. E aí, cada uma dessas células, a gente vê um pontinho rosa mais escuro, que é o que a gente vê que é o núcleo, que a gente denomina de núcleo celular. E aí, vocês observando no livro de vocês, vocês vão ver que essas células não estão grudadinhas, elas apresentam uma pequena distância. E aí, é entre essa distância de uma célula para outra que se acumula o líquido que saiu dos capilares sanguíneos. E aí, esse líquido que se acumula lá é o que o nosso sistema linfático vai em busca. Então, os vasos linfáticos, esses verdes que estão no desenho, eles vão em busca de absorver esse líquido que está presente entre essas células. Para quê, pessoal? É uma defesa do nosso organismo, é uma estratégia do nosso organismo para eliminar
possíveis inchaços. Então, por exemplo, em alguns casos, há pessoas que apresentam inchaços em alguma região do corpo. Isso aí é ocasionado, às vezes, por retenção de líquido. E o que é essa retenção de líquido? Esse excesso de líquido acumulado entre as células. Então, os nossos vasos linfáticos têm que buscar tirar esse líquido para que não venha a acontecer problemas de saúde. Então, quem já ouviu falar, por exemplo, de uma drenagem linfática, né? É um procedimento estético que muitas pessoas fazem, né? Para fazer o que? Uma forma de emagrecer uma região do nosso corpo, porque muitas partes do nosso corpo costumam ter uma retençãozinha de líquido. Então, isso é mais levado para a estética, mas de forma natural, nosso organismo ela trabalha em forma de defesa, em forma de melhoração de vida, qualidade de vida, então ela está sempre em busca de retirar esses líquidos entre essas células. Então, o nosso vaso linfático é importante por isso, porque o nosso vaso linfático, ele absorve esse líquido e ele faz uma filtragem. Então, ele faz uma filtragem para poder retirar aquilo que não é permitido voltar para o sangue, para a nossa circulação. Então, muitas vezes, quando esse vaso linfático absorve esse líquido, ele vem junto não só sais minerais, ou alguma vitamina, ou alguma proteína. Muitas vezes vem agentes invasores. Então, há agentes invasores, por exemplo, vírus, bactérias. E aí o nosso sistema linfático vai atuar como um sistema de defesa do nosso organismo. Porque ao filtrar esse líquido, lá no linfonodo do nosso sistema linfático vai acontecer a captura desse agente invasor e a fagocitose, que é o quê? A tentativa de matar aquele agente invasor. Então, é a eliminação daquele agente invasor. Então, eu quero que vocês compreendam que os vasos linfáticos, eles trabalham associados ao sistema sanguíneo, mas não possuem a mesma função do nosso sistema sanguíneo, tá? A função mais primordial do vaso linfático seria a captura, a absorção de proteínas, de sais minerais que vazaram do nosso capilar, vazaram do nosso sistema circulatório sanguíneo e eles querem absorver de volta. Quando ele absorve de volta, ele vai fazer uma filtragem, retirar as impurezas e tentar enviar novamente para o sangue tudo de novo, sendo dessa forma um líquido limpo, um líquido puro. E aí é o que eu quero que vocês entendam a partir desse esquema aqui de baixo, tá bom? Quando vocês olham esse esquema aqui de baixo, vocês podem observar que existem vasos linfáticos por nosso corpo todo. E aí o que? Em algumas partes vão existir umas bolinhas maiores, que é um acúmulo maior de vaso linfático que forma o linfonodo. Quando vocês observarem bem aqui, vocês vão ver que ele mostra onde é o linfonodo. Então, nosso corpo não só tem 1 ou 2 linfonodos, não, tem vários, tá bom? E aí, de acordo com a região onde ele está, ele vai receber nomes diferentes, tá? Denominação um pouco mais diferente. Como, por exemplo, o que a gente chama de tocilas. As tocilas são linfonodos que estão presentes aonde? Na região do nosso nariz, da nossa boca, aqui na faringe, né? Que a faringe é aquela estrutura que fica logo abaixo das vias respiratórias e que também é comum ao sistema digestivo, que vocês já estudaram onde é o local das faringes. Então, nessa região, a gente vai chamar, por exemplo, os linfonodos de tocilas. Então, o que é que o linfonodo faz? O linfonodo é como se fosse um filtro. E ele vai filtrar o que aquele vaso linfático está lhe trazendo, aquele líquido que o vaso está lhe trazendo. E aí, aquele líquido, ele vai ser passado por uma triagem. Vai ser tipo assim, lá vão existir glóbulos brancos. Glóbulos brancos nada mais são do que leucócitos, células de defesa do nosso organismo. Eles produzem anticorpos, eles produzem células que exterminam algum agente invasor que faz mal. Então, quando ele chega no linfonodo, é proteína, sais minerais, passa, vai voltar para o sangue. Pegou um vírus, chegou uma bactéria, peraí, o glóbulo branco vai tratar de fagocitar esse agente invasor. E o que é a fagocitose? A eliminação desse agente invasor. Tentar eliminar do sistema linfático para que ele não chegue à circulação sanguínea novamente. Estão compreendendo? Então, os glóbulos brancos, eles são células de defesa essenciais e eles estão presentes também na nossa composição sanguínea. Então, na nossa composição sanguínea tem lá os leucócitos.
é uma das parcelas que compõe o nosso sistema sanguíneo, não é? E vocês viram isso no conteúdo passado. Então, para complementar essa imagem, vocês vão ver que, então, os vasos linfáticos, eles servem para conduzir e absorver esse líquido entre as células e depois conduzir esse líquido até os linfonodos. Esses linfonodos, eles recebem glóbulos brancos que vão tentar fazer a limpeza desse líquido, mas eles vão receber glóbulos brancos vindo de onde? Então, esses glóbulos brancos vão vir do timo e vão vir, por exemplo, também do baço, que são essas estruturas maiores que têm aqui no corpo humano, que eles vão possuir função de produção de glóbulos brancos. Então, é lá que produz os glóbulos brancos. Eles produzem os glóbulos brancos, mandam para cada região de linfonodo, porque tem muitos linfonodos no nosso corpo, e aí o linfonodo fica lá, esperando chegar o elemento invasor para poder, se necessário, exterminar, tá bom? Então, eu quero que vocês observem esse esquema e aí vocês vão entender que a função é exatamente essa. Então,